bem com vocês? Como você já sabe, eu sou o Henrique Andrade, do canal 8Ps do Processo. E, bom, decidimos criar para vocês os 8Ps na prática. Criar não, né? Na realidade, os 8Ps já está montado, já existe, é uma realidade. Decidimos mostrar para vocês os 8Ps na prática. Mas o que é os 8Ps na prática? Iremos mostrar para vocês como funciona na prática a maneira de você implantar o processo dentro da sua empresa. Mas que processo seria esse? Você já sabe, entender o processo, saber o que você não sabe, saber ser vulnerável, saber fazer as contas, enfim. O nosso canal está com todas as informações para que vocês possam acompanhar e, bom, aprender um pouquinho o que é os 8Ps. Então decidimos criar os 8Ps na prática e vamos para a prática. Vamos identificar os erros e as vulnerabilidades, os problemas criados por algumas empresas para que mostrar por que o seu plano de ação não foi adiante, não é verdade? Muita gente reclama que a empresa não consegue vender, não consegue soltar sua linha de produto, sua prestação de serviço. E, bom, tá eu aqui, o Henrique Andrade, juntamente com a minha equipe, para mostrar para vocês sem filtro, sem edição, sem maquiagem nenhuma, realmente na íntegra, o porquê de tudo isso acontecer nas empresas. Bom, mas para isso a gente teve que abrir a nossa empresa de construção, que é a WinMake. Aqui na Espanha se diz fazer. Fazemos obras, fazemos eletricidade, fazemos alicatado, que é azulejar, fazemos enfim, tudo que envolve a área de construção civil, a gente vai estar dentro dela, mostrando para vocês passo a passo onde estão os erros que as empresas cometem, beleza? Bom, não foi diferente, nos convidaram para vir a esta obra para consertar um erro que uma empresa veio fazer uma eletricidade, um apartamento de mais ou menos 60 metros quadrados, e eles não deram conta de terminar a eletricidade. Eu não sei se foi por conta do preço que eles passaram, se foi por conta do material, se foi por conta que o pessoal não era treinado, não tinha capacidade de fazer a rede elétrica aqui. O certo é que a gente veio e nós identificamos muitos erros fora da normativa do que manda a União Europeia, do que manda a Espanha, a normativa sobre as instalações elétricas. Por exemplo, como a rede, a linha que leva a energia à geladeira, que tem que ser uma linha só, saindo do quadro elétrico, da vitrocerâmica, que tem que ser direto também, do lava-vasilhas, da lava-roupas, enfim. Muitas normativas não foram cumpridas aqui. Por exemplo, os enxufes, que são as tomadas, eles não estão na altura correta que manda a normativa, os interruptores. Foram muitas falhas a gente viu nessa obra. Mas o que poderia ter acontecido para que essa empresa não desenvolvesse bem o seu trabalho? Qual foi o problema? Bom, o problema é a organização e as ferramentas utilizadas. Eu fiquei sabendo pelo encarregado da obra que o eletricista vinha aqui com uma sacolinha de plástico, vinha aqui e tal, aquela coisa. Ou seja, ele não tinha o equipamento necessário para fazer. Pessoal, esse é o primeiro passo para que a sua empresa preste um bom serviço. As ferramentas a serem utilizadas, elas têm que ser as ferramentas corretas. Você não pode ir para uma roça, capinar, carpir, como muita gente fala, com uma foice. Você vai usar uma enxada para carpir, não é verdade? Então, cada trabalho, cada prestação de serviço com a sua ferramenta especializada. No caso dessa empresa que veio aqui prestar esse serviço, eles não tinham a ferramenta e por isso que cometeram erros gravíssimos, e levando em consideração que a eletricidade é um risco comum, ou seja, é uma família que vai viver dentro de uma casa com criança e tem que ter toda a atenção, por isso que tem que seguir a normativa, beleza? Bom, identificado o problema, eu vou mostrar para vocês alguns dos problemas que foram encontrados aqui e a solução que a gente vai dar para isso, e já já você vai ver no final como ficou a obra. É claro que, como foi dado um valor, um preço para a execução da obra, obviamente, quando veio uma empresa na frente e fez o serviço, cobrou pelo serviço e não executou, é claro que o cliente acaba tomando prejuízo, tendo que pagar 2 vezes pelo mesmo serviço, beleza? E isso, que fique claro para vocês que tem empresa e que presta serviço, coloque pessoas na linha de frente da tua empresa que possa solucionar o problema do cliente.
não trazer mais problema para o cliente com essa empresa. E o que acontece? Ela automaticamente começa a perder a sua linha de cliente e vai chegar até a falência. Por isso que eu digo, entender o processo e aplicar o processo dentro da empresa é fundamental para que a tua empresa não feche as portas aqui para você ter trabalho. Afinal de contas, reclamar é muito fácil, não é verdade? Então vamos lá? 8 P's na prática, sem filtro para vocês. Eu sou o Henrique Andrade, dos 8 P's do processo. Valeu? Bom, o primeiro erro que a gente está vendo aqui é que tem 3 linhas aqui para conectar uma tomada. E na realidade isso aqui não pode existir. Tem que ter uma linha principal que vem da caixa de comunicação, tá? E aqui uma enchufe. Agora, se eu quisesse colocar um segundo enchufe, eu poderia fazer uma ponte até duas tomadas aqui, a normativa permite. Mas no caso 3, isso é impossível, a normativa não permite. Ou seja, a falta de conhecimento da pessoa que estava executando esta obra. Eu vou mostrar aqui para você que já está feito, já está organizado, tá? Mas ele não estava assim. Eu vou mostrar uma foto, vou colocar uma foto para que vocês vejam como estava a situação dessa caixa de passagem, tá bom? Já foi solucionado o problema. Bom, o quadro elétrico, tá? Segundo a normativa, antigamente se utilizava o ICP, que era para controle de potência, ou seja, se você contrata até 2.000 ou 3.000 kW, se passasse dessa potência, isso desarmava e deixaria de fornecer eletricidade para dentro da casa, tá? Então, e agora a normativa já não tem falta colocar mais isso, não faz falta colocar mais isso, porque já está diretamente nos contadores, tá? Então a gente tem um quadro montado, está bem montado, claro, mas é um quadro antigo utilizando fio rígido, né? Aquele cabo que a gente chama no Brasil não flexível, tá? Deveria ser mudado, sim, porque a normativa já pede que mude esse tipo de cableado de fio, beleza? Então tá aí, teremos que retificar esse quadro também. Outra falha que a gente encontrou aqui na cozinha, né? Que para a instalação de vidro cerâmico é utilizado cabo de 6 milímetros. E esse cabo tem que ir diretamente ao quadro elétrico. E o que o outro eletricista veio aqui fazer, na realidade, ele colocou esse cabo e deixou pequeno. Ele não chega. Então, segundo ele ia fazer uma emenda aqui na ponta desse cabo aqui, que não está permitido pela normativa, tá? Então, isso será trocado essa linha inteira. Nessa caixa de passagem, a gente vê outro erro gravíssimo aqui, que é essas pontezinhas feitas aqui, ó, tá? Essas pontes feitas, tá bom? O cabo lá, original da casa, ele tá curto, porque ele não teve o trabalho de trocar a linha, passar uma linha nova, não foi informado o cliente, então, como não conseguia chegar, ele fez essa ponte aqui. Um cabo de 1,5 e sai 2,5. Totalmente fora do padrão e não pode estar assim, tá bom? Então esse é outro erro. Não menos grave, mas deveríamos chamar a atenção também, aqui vai um ar-condicionado. Então foi colocado uma tomada ali em cima, né, para o ar-condicionado. Aí eu pergunto, o ar-condicionado ele tem que sair direto e ir no quadro elétrico com um automático de 25 amperes, dependendo da força e do tamanho do cabo, vamos falar da bitola do cabo que vocês colocarem aí, tá bom? Na bitola do fio, tá? Sem contar que o alinhamento, né, da caixa está desproporcional, ou seja, a altura não é a altura que manda a normativa, enfim. Outra coisa importante é isso aqui, pessoal, olha, dá uma olhadinha para você ver. Uma caixa, né, você vê que está no meio do interruptor, tá? Tá ali no meio certinho do interruptor, como vocês podem olhar. Vou aproximar aqui para vocês dar uma olhada. Ele está no meio, mas se eu seguir o outro aqui, vocês vão ver que está fora do nível, tá? Então está fora do nível. Realmente foi feito uma grande barbaridade nesta obra do cliente. Tudo fora do lugar, desalinhado, ou seja, a falta de não utilizar a ferramenta correta faz esse tipo de coisa, tá? Então já sabe, usar as ferramentas corretas é muito importante na execução de uma obra. Bom, pessoal, eu não vou ficar aqui todo dia filmando erros, a maneira como se equivocou o funcionário de fazer
a execução dessa obra, porque na realidade não convém a gente estar aqui mostrando todos os erros das obras, porque assim vou ficar o dia todo aqui só mostrando o erro. Na realidade a gente veio para solucionar o problema da obra do cliente. Então, baseado nisso, eu expliquei para vocês mais ou menos como funciona o termo, né? A mecânica de como você pegar uma obra, passar um bom pressuposto, criar propriedade naquilo que você está fazendo para trazer informações corretas para o cliente, para trazer também a finalização do produto, que é a prestação de serviço, de uma maneira honrável, né? Você honrar o nome da tua empresa, porque na realidade você tem que defender a sua marca. Se você defender a sua marca com uma boa prestação de serviço, com um bom produto, com certeza aquelas reclamações, sabe? Meu produto não vende, a minha prestação de serviço poucas pessoas contratam, funcionário mal pagado, tudo isso aqui que a gente está falando para vocês, que essa nova modalidade, essa nova explicação que eu tive dado dos 8 P's na prática, minimizando os erros e fazendo com que a sua empresa não feche as portas. Porque dessa maneira aqui, o que vai acontecer é mais reclamação, mais cliente insatisfeito e aquela velha e boa maneira de fechar a sua empresa, né? Não dando o que realmente o cliente merece, tá? Então já sabe, para passar um bom preço, você tem que passar uma boa imagem e uma boa finalização do seu produto, beleza? Bom, no mais, como você já sabe, eu sou o Henrique Andrade, canal 8 P's do Processo.